Olá, Cauã, tudo bem? Como vai? Fico feliz aí em poder contribuir de alguma forma, né, com você e seu grupo nessa linha aí de trabalho científico que é de fundamental importância para todos que lhe cercam. É sempre importante estarmos empolgados aí com as novidades e com as coisas que podem acontecer na nossa rotina, né, profissional. Mas veja bem, em relação ao ultrassom, existem diversas formas de você trabalhar com ultrassom. Existem diversas formas de você trabalhar com outros tipos de equipamentos, envolvendo aí a endodontia, a prótese, envolvendo a periodontia. No quesito que você me enviou, que é a questão da remoção de pinos, né, metálicos, de elementos dentários, o que eu posso dizer a você é o seguinte: sempre que nós utilizarmos as menores forças possíveis, o prognóstico é sempre melhor, porque a tensão mecânica ela pode conduzir a uma falha técnica e levando aí o dente ao enterro, né? Então nós podemos fraturar, aliás, o índice de fraturas de elementos dentais durante a remoção de pinos sempre foi muito grande, tanto é que as pessoas ainda hoje questionam se vale a pena remover esse pino metálico ou não. Existem diversas formas de você lidar com isso. Existem alguns equipamentos, pequenos gigantes, saca-pino, tem muitos desses, mas todos geram uma tensão mecânica, que isso deve contribuir para a perda do elemento dental. As tensões mecânicas têm que ser leves, porém efetivas. E uma das formas mais precisas de você ter uma efetividade nesse quesito é através das ondas mecânicas transmitidas pelo ultrassom. O ultrassom, ele é um equipamento, ele recebe uma energia elétrica que através de cristais você pode ter aí, eu vou voltar do início, você pode ter duas formas de você produzir essas vibrações. Existe através do sistema piezoelétrico e do magneto extritivo. O magneto extritivo utiliza metais, cerâmicas, né, como um transdutor. Então você tem uma corrente elétrica, passa por esse material, que através de vibrações é transportado em ondas mecânicas. Essas ondas mecânicas é quem vão produzir essa vibração. O sistema sônico, ele tem uma vibração entre 6 a 9 mil Hz, ou 6 a 9 kHz. O ultrassom vai de 24 a 42 kHz, ou 24 a 42 mil Hz. Mas voltando aqui ao sistema piezo, eu falei do magneto extritivo e o sistema piezoelétrico vai depender dos cristais. Esses cristais são cristais de quartzo, cristais de tatânico, cristais de turmalina. Os mais comuns são os cristais de quartzo. Então você vai ter uma variação da qualificação dessas ondas mecânicas dependendo da tecnologia utilizada. Os ultrassons mais baratos utilizam uns cristais que não são tão bem qualificados. Então a vibração ela não é bem medida, ela não é muito bem dimensionada. Então ela pode correr erros. Então tem muita gente aí fraturando pontas de ultrassom, não consegue mensurar no potenciômetro a quantidade ideal, né, da potência em kHz. Então isso pode gerar alguma confusão. Os ultrassons mais modernos, mais tecnológicos, que evidentemente são os mais caros, infelizmente, tá? Eles utilizam os cristais mais finos. Quanto mais fino é o cristal, tá? Então a energia elétrica vai passar por esse cristal, ele vai ser submetido a umas tensões e essas tensões é descarregada em ondas mecânicas mais precisas. Então você tem uma medição de 1 a 10, né? 1 a 10. 1 quer dizer 10%, 2, 20%, 3, 30% e assim sucessivamente. Para remover pinos, você vai utilizar o mais alto.
o potenciômetro no valor mais alto. Então nós temos vários tipos de insertos ultrassônicos, vários tipos de pontas de ultrassom, né? Que são as pontas de ultrassom de remoção de pinos metálicos, que são os mais robustos, são os pinos mais grossos para receber uma vibração maior. Existem outras pontas de ultrassom, que são pontas de câmara pulpar, com pontas de terço médio de canal, e as pontas intracanais são as mais finas, que devem ser utilizadas em condições mais amenas, isso é, uma potência menor. Então, quando nós trabalhamos com ultrassom, que ele entra em contato com o metal do pino, ele cria uma vibração, né, de até aí, como eu falei você, vai até 42, mas os nossos de endodontia vai até 32 mil Hz, entre 28 e 32 mil Hz. Então o que acontece? Você vai ter, o metal vai ser submetido a uma tensão, onde essa vibração vai quebrar o cimento que foi conduzido para a sua fixação, vai quebrar e esse pino vai se deslocar. Bom, isso aí é o tradicional, né? Quando o ultrassom surgiu para remover tártaro e remover pino de fibra e pino metálico. Aos poucos é que foi ganhando evolução depois da incorporação do microscópio operatório. De 96 para cá, eu venho utilizando 2 ultrassons, 96. Isso tem muito, são 3 décadas, né? Tem muitos anos. Em 99, eu publiquei isso em congresso, tá? Em trabalhos científicos de congresso, de aulas, mostrando a evidência e a eficácia da utilização de 2 ultrassons. Então, são 2 ultrassons trabalhando em posições opostas, posições antagônicas, tá? Aonde vai haver uma superposição, uma justaposição, uma zona de interferência entre uma vibração e outra. Não pode ser desencontrado, tem que ser o quê? Tem que ser sempre no sentido oposto. Então, eu estou aqui nesse sentido. Essa tensão é exercida aqui, por exemplo, nesse pendrive, a tensão de vibração vai ser multiplicada quando essas zonas se encontram no meio do caminho. Essas zonas se encontrando no meio do caminho, elas vão se multiplicar, aumentando, evidentemente, essa vibração e quebrando o cimento com mais facilidade. Dessa forma, você pode tirar pino até com material resinoso, né? Várias situações você faz isso com uma certa facilidade. Nos casos de pinos de dentes posteriores, eu procuro fazer o quê? Uma desestabilização dos pinos para não ter tanta tensão mecânica. São pinos mais robustos, são área de contato com o tecido dentinário maior, então mais teoricamente mais difícil de remover. Então você corta o pino ali com cuidado. Aconselho fazer com microscópio operatório, porque se você corta o pino no meio, você pode perfurar a furca, você pode cortar a furca também. Então, assim, a tecnologia, na medida que você vai sofisticando a técnica e aumentando a capacidade de solução, você tem que utilizar mais tecnologia. Então, eu aconselho fazer isso com o microscópio operatório. Em condições normais, você pode remover pinos normais sem usar o microscópio, dentes anteriores até premolares. Mas molar, como você vai fazer esse corte no sentido vestíbulo lingual, para separar o mesial do distal, você tem que utilizar aí, no caso, um microscópio operatório ou uma lupa para separar. Então, vocês viram no vídeo que eu enviei para você, tá? Essa ação mecânica, aonde eu vou colocar os 2 insertos ultrassônicos em posições antagônicas. Uma questão a falar, tá? Se eu tenho uma potência de 100% em um, o outro você vai colocar 50%, porque se os 2 for 100%, a vibração pode ser muito forte e fraturar e levar a raiz a trincar. Então, excesso de vibração, aquilo que eu falei, as tensões mecânicas leva a um problema maior no sistema funcional do dente, né? Então, você vai colocar 70% em um, 60% em outro, 100% em um, 50% no outro, e assim sucessivamente. E você vai conseguir remover esses pinos. Resta saber, nesse caso que você colocou, a questão se vale a pena retratar esse canal ou não. O paciente está com sintomatologia, né? Então, nenhum dente não tem reação. Qual é a finalidade desse tratamento? Então, você tem que fazer um plano de ação, um planejamento completo
para você não fazer um tratamento desnecessário. Mas, sendo indicado esse retratamento, essa é a solução que eu estou lhe dando, tá bom? Então, para vocês e seus colegas, uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Sucesso aí para vocês. Tchau.